Resposta: Sínodo de Arvinter. No entanto, sempre houve apenas 6 deuses. Um sacerdote sentado bem acima de Neia Baraja disse firmemente: Não. Neia respondeu enfaticamente: Sabemos que houve um tempo em que não havia deuses. Suas escrituras não afirmam que os 6 grandes deuses que vocês adoram desceram lá ao mundo, e que eles fizeram isso há 600 anos. Onde eles estavam então? Eles não vieram de outro lugar com seus materiais impossíveis e poder avassalador? Eles não vieram até nós, em vez de sempre estarem entre a humanidade? Se eles estivessem entre a humanidade, nós precisaríamos deles para nos salvar em primeiro lugar? Neia perguntou, apontando para o alto para a figura idosa enquanto fazia sua pergunta. Ela não esperou por uma resposta, ela se virou, e então começou a andar pelo centro do palco ao redor das mesas dispostas para seu uso. Eu digo a vocês que, de onde quer que aqueles que vocês chamaram de deuses tenham vindo, eles não estão mais aqui, eles deixaram este mundo, e não desceram para lutar pela humanidade desde então. Eu digo a vocês que agora um novo Deus surgiu, que é claramente muito mais poderoso do que qualquer ser que já visitou este mundo antes. Alguém aqui pode me dizer qual ser demonstrou o tipo de poder exibido nas planícies Katze? O silêncio a cumprimentou. Era um silêncio que Neia tocava fervorosamente enquanto permitia que ele se estendesse. Alguém de vocês pode me dizer sobre um poder exibido pelos deuses antigos que fosse igual ao poder destrutivo de Jaldabaoth? Ela sondou mais, seus olhos assustadores capturando as pessoas, exigindo uma resposta, e recebendo apenas um encolhimento, e um silêncio estrondoso. Quando os 6 grandes deuses antigos, como você os chama, estabeleceram a primeira nação humana, eles fizeram isso em um dia ou ao longo de anos? Ela perguntou. Ela não recebeu resposta, então ela apontou para uma mulher idosa, uma sacerdotisa do Deus da Luz, por seu traje. Você, quanto tempo levou? A mulher coçou o queixo pensativamente, procurando por algum truque, e não encontrando nenhum, ela disse: O primeiro reino humano estabelecido pelos deuses foi formado ao longo de um período de 6 anos de conquista, expansão e resgate de escravos humanos e outros cativos. Os deuses fizeram um grande trabalho naquele tempo, e nos salvaram, seu povo escolhido, da destruição. Ela sorriu em satisfação, seu rosto enrugado trazia as marcas de alguém que passou muitos anos sorrindo. Então Neia não ficou satisfeita em ter que tirar isso dela agora, mas a vontade do rei feiticeiro seria feita, e então ela tirou o sorriso da velha com suas próximas palavras. O rei feiticeiro estabeleceu sua própria nação em um único dia, e sua libertação da minha nação de um poder muito maior pela admissão tácita deste estimado corpo, levou um único ano. Além disso, em questão de algumas semanas, ele conquistou as colinas Abelion, uma área que nunca foi capturada pelos 6 grandes deuses, e que abrange a distância que os deuses antigos levaram 3 anos para conquistar para a humanidade. Além do mais, a salvação do meu país foi feita contra demônios e humanos. Todos vocês conhecem o poder das empregadas demoníacas que ele reivindicou. Cada uma delas exibia poder igual ou quase igual ao poder de qualquer um dos deuses demoníacos que eram suficientes para derrotar Surshana. No entanto, ele não apenas lutou contra um poder muito maior do que qualquer coisa que os deuses antigos já revelaram, ele lutou contra aqueles 4 demônios também. Se qualquer um dos deuses a quem você recorre tivesse feito isso, você o chamaria de o mais forte dos deuses. Então por quê? Porque você não reconhece o rei feiticeiro como o Deus que ele claramente é. Neia perguntou aos participantes do sínodo, estendendo os braços abertamente, como se quisesse abraçá-los a todos. Laquius sentou-se sorrindo para Neia de seu assento entre os sacerdotes e sacerdotisas do Deus da Água. Ela estava gostando muito disso. Neia recusou sua oferta particular de escrever perguntas que lhe permitiriam explicar melhor sua posição. Mas isso não significava que Laquius não pudesse oferecer alguma medida de ajuda de qualquer maneira. No fundo de seu coração, a figura que deu paz à sua irmã, que talvez salvou sua família, estava no mesmo nível de qualquer divindade. Em noites tranquilas, na escuridão sozinha quando Evilei não estava com ela, ela se perguntava, se ela não tivesse visto as mudanças feitas pelo rei feiticeiro, ela poderia ter abatido sua preciosa irmãzinha, mais velha? Ela poderia ter matado Keeno? Isso a torturava às vezes, e mais de uma vez, ela acordou no abraço da pequena vampira,
grata por ainda encontrá-la com ela, temendo que um sonho terrível fosse real. A aceitação de sua irmã lhe trouxe culpa por suas falhas passadas, e sua apostasia particular foi mais facilmente suportada pelo contraste. Agora, aqui, no Sínodo de Arvinter, ela poderia pagar uma dívida com o rei feiticeiro por procuração, auxiliando Neia Baraja, e também criar um mundo onde Queno não precisaria de uma máscara. Para evitar desprezo, ódio e medo. Como motivo, era forte, então ela se levantou e perguntou: Você diz que ele é o mais forte dos deuses, que ele é sábio e justo, porque você disse que ele é justiça, porque então ele aceita demi-humanos, heteromorfos, monstros, seres que são inimigos da humanidade, como seus cidadãos. Quem aqui já foi para Irrantel ou Carne? Neia respondeu com um grito. Muitas mãos se levantaram. Levantem as mãos se vocês viram demi-humanos, gigantes, dragões, heteromorfos, até mesmo vampiros, vivendo e trabalhando lá. As mãos permaneceram no ar. Alguém viu um vampiro consumir um humano? Alguém viu um ogro devorar crianças? Alguém viu demi-humanos e humanos lutando fora da arena em uma disputa segura? Diga-me quem viu qualquer inimigo da humanidade perpetrar um crime contra qualquer humano. Levantem as mãos se viram. As mãos se abaixaram. Se eles eram nossos inimigos, por que não estavam nos atacando? Porque estavam trabalhando honestamente, vivendo bem e agindo com justiça. É isso que os inimigos fazem? Você não viu em carne como os humanos mantinham os muros com elfos que trocavam turnos noturnos com vampiros e quagoas? Você não viu anões e ogros construindo grandes estruturas ou os mortos-vivos cultivando sob controle humano? Os inimigos da humanidade não nascem. Eles são feitos por escolha. Quem vive ao meu lado é meu vizinho, quem luta ao meu lado é meu irmão ou minha irmã, quem morre por mim é meu exemplo, quem transpira e sangra ao meu lado é meu herói, quem vive para tornar o amanhã melhor é o verdadeiro servo do meu Deus. Ela andou pela sala novamente, encontrando cada olhar, e gelando até os ossos todos que a ouviam, é o que minhas escrituras sagradas dizem. Essa é a justiça do meu Deus, o único Deus verdadeiro. Ela disse com convicção a Damantina: os deuses antigos não conseguiram isso, o novo Deus conseguiu, ele destruiu todos os inimigos da humanidade. Houve olhares confusos ao redor enquanto as pessoas lutavam para decifrar suas palavras. Ele destruiu nossos inimigos, tornando-nos amigos, irmãos, irmãs, camaradas, vizinhos. Ele nos deu a maior nação que o mundo já viu ou verá. Ele, e somente ele. Ela apontou para cima como se fosse para o céu, para a luz certa do sol que brilhava através do teto aberto para iluminá-la como se ela fosse um anjo. Eu lhe digo agora que os inimigos da humanidade são aqueles que nos separariam. Quem colocaria elfos contra humanos, anões contra quagoas, dragões contra todos eles, e enviaria vampiros voando para a noite em vez de viverem pacificamente na luz? Em todo o Império Feiticeiro, não houve um único ataque de vampiros desonestos. Em vez disso, as pessoas deram livremente, e os vampiros nos protegem a todos, enquanto, ao mesmo tempo, nós também os protegemos. Todos os que seguem as leis do nosso Rei Divino, o Supremo, recebem um lugar em nossa nação familiar. Isso não é justo. Não é certo que aqueles que vivem em paz sejam deixados em paz. Estas são as próprias palavras das minhas escrituras. Mas ele é um morto-vivo, gritou um padre. Sim, sim, ele é, Neia disse, sua voz descendo para um sussurro que ecoava de parede a parede, e era levado de orelha a orelha. E ainda assim, por sua quietude, não havia perdido um pingo de seu poder. Ele é morto-vivo, ele é o Rei imortal, ele, apto a governar para sempre, ele está separado de nós, de uma forma distante que nenhum ser, nem mesmo os 6 grandes deuses antigos jamais estiveram. Ela se aproximou de um padre sentado no nível do chão, e removendo sua luva, ela tocou seu rosto, e encontrou seus olhos com um olhar emotivo próprio. Ele fez o maior sacrifício que qualquer ser realmente poderia fazer. Sua voz ficou presa na garganta enquanto ela forçava as palavras. Vocês todos sentiram o calor do sol, a maciez macia da carne de um ente querido cedendo sob seu toque, o calor da boa comida em sua barriga, o gosto do vinho doce em sua língua, todas essas coisas que você conhece intimamente, tão bem que você não consegue compreender sua ausência, ainda assim ele não as tem.
Ela varreu seu olhar ao redor da sala novamente, ele perdeu todos eles. Até mesmo a verdadeira companhia lhe é negada. Eu o amo como um pai, mas nunca poderei ser seu par, nunca serei seu igual. Todos aqueles que chamavam de camaradas se foram dele. Ele está no pináculo de uma grande pirâmide de poder onde nenhum outro ser pode alcançar novamente. Ele é deixado sozinho, desolado, nem vivo nem morto, tendo apenas poder, e uma responsabilidade que ele adotou para si mesmo como sua nobre obrigação, de usar seu poder para o nosso mundo, para nos salvar de nossa própria destruição. Alguém de vocês pode dizer que está sozinho. Alguém de vocês pode suportar o que ele suporta, nunca abraçar outro como um verdadeiro irmão ou irmã, um igual, um amigo? Até mesmo reis têm pares entre outros que compartilham seu fardo através das fronteiras, mas ele não, e ele carrega esse fardo não por uma vida, mas para sempre como um rei imortal sobre reis, o único rei de uma terra de um mundo, que sozinho é capaz de garantir nosso futuro. Como posso não chamá-lo de Deus? Como você pode hesitar? Fale. Se você pode suportar o vazio que ele carrega dentro de si por sua posição. O silêncio a cumprimentou. Ele carrega um dever solitário. O mínimo que podemos fazer é chamá-lo do que ele realmente deve ser, para suportar tal peso por todos nós. Ela disse enfaticamente: o que importa a forma que ele assume, quando deveríamos primeiro olhar para o dever que ele carrega sobre os ombros dessa forma? Ela retrucou ao padre que parecia crítico dos mortos-vivos. O sol rastejou pelo céu enquanto perguntas vinham, iam de Neia Baraja, mas nem a voz nem a confiança vacilaram enquanto a mulher, a general, a primeira adoradora humana de Ainzu Algon, pressionava suas reivindicações e seus argumentos para uma audiência que não era facilmente convencida, e mais do que um pouco hostil em alguns casos. Finalmente o sol não brilhava mais sobre ela, e chegou a hora do dia terminar, e ela se dirigiu para a saída. Embora ela tenha sido a primeira a sair, ela não estava com pressa de sair. Em vez disso, ela se encostou na parede ao lado da entrada com os braços cruzados sobre o peito, um pé apoiado na parede atrás dela, e seu visor de marca registrada sobre os olhos. Ela estava esperando por alguém, e esse alguém não demorou a chegar. Olá, Laquius. Neia disse inteligentemente, mas com um sorriso agradável no rosto. Laquius se virou, e se aproximou dela. Ela chegou perto, e a abraçou como uma companheira. Neia, é bom ver você de perto novamente. Espero que esteja bem? Estou, obrigada. Neia disse enquanto se afastavam uma da outra. Sinceramente, não tinha certeza se você iria comparecer. Laquius balançou a cabeça. Não, eu tinha que estar aqui, pequeno. Neia assentiu em compreensão. Eu deveria ter imaginado isso. Ainda me sinto culpada? Laquius assentiu. Ela me perdoou, mas vai demorar muito até que eu me perdoe. Neia gesticulou para longe da parede. Vou comer, vem comigo? Felizmente. Laquius respondeu, e as duas mulheres caminharam pela rua. Elas eram um par atraente. Laquius usava um traje branco destinado a uma sacerdotisa da nobreza, formal e bonito, mas também usava sua lendária espada, e seu luxuoso cabelo loiro caía livremente por suas costas. Neia, por outro lado, usava a armadura verde do grande rei Buzar, botas pretas e luvas vermelhas, com uma capa preta com capuz abaixado, expondo seu rosto jovem, exceto pelo que estava coberto por uma viseira, seu cabelo coberto de palha mantido curto e prático, uma espada ao seu lado, e seu arco lendário nas costas. Elas tinham um amplo espaço enquanto caminhavam. Talvez seja por isso que foi tão fácil para ela te perdoar? Neia propôs. Como assim? Laquius perguntou. Bem, se você pisar no meu pé e oferecer um pedido de desculpas que não quer pedir, eu posso não acreditar na sua palavra, posso ficar bravo ou ressentido, mas se você pisar no meu pé e se desculpar sinceramente, mostrando pela sua linguagem corporal que você fez isso por acidente, bem, então porque você obviamente quer dizer isso, é fácil deixar de lado o aborrecimento, mesmo que doa, talvez porque ela veja o quão sinceramente incomodado você está com seu comportamento passado. Ela ache mais fácil deixar de lado quaisquer ressentimentos que ela possa ter tido sobre isso. Afinal, quando você soube, você a aceitou. Talvez tenha demorado um tempo para aceitar tudo, mas você aceitou. Então deixe a culpa desaparecer em seu próprio tempo. Neia disse enquanto elas navegavam pelas várias lojas ao longo das ruas da próspera capital.
E qual é o seu ponto? Perguntou Laqueus, mais curiosa do que qualquer outra coisa. Talvez não deixe sua culpa te incomodar tanto. Pense nela como a ferramenta que deixou a fenda entre vocês se curar, ela serviu a um propósito. E você é apenas lento em colocá-la de lado. Eu não acho que ela vai se importar quando você fizer isso, especialmente se você for útil agora, o que me leva à minha pergunta, se você não se importa. Neia perguntou. Pergunte à vontade. Laqueus respondeu. Você realmente aceita que o rei feiticeiro é o Deus que eu digo que ele é, ou isso é só você pagando uma dívida? Neia perguntou com seriedade e curiosidade em sua voz. Primeiro o mais importante. Laqueus disse, você gostaria de comer aqui? Ela perguntou, gesticulando para um lugar com um cheiro suculento de carne flutuando pela porta aberta. Na verdade, eu fiz reservas, disse Neia. Para 2? Perguntou Laqueus. Não, por 4. Neia respondeu com um sorriso inteligente. Ah, 4. Laqueus perguntou. Sim, você, eu, Scana, e Cezê. Neia disse, você não achou que eu deixaria minha esposa e minha melhor amiga para trás enquanto estivesse aqui, achou? Não, acho que não. Laqueus disse com uma risada divertida, será bom vê-las novamente. Eu realmente não tive muito tempo depois do incidente, foi um turbilhão depois de ver Mark e conhecer o rei feiticeiro e... Neia tocou o braço de Laqueus, relaxe, você vai jantar com uma das empregadas demoníacas do Deus mais poderoso que já existiu neste mundo, um papa montado em dragão, e sua esposa excepcionalmente mortal, e matadora de escrituras. Laqueus riu, mesmo sendo uma aventureira adamantite, isso é igualmente nada reconfortante, e a frase mais estranha que já ouvi, e eu vivo com Gagara. Neia sorriu, não era para confortar, eu estava apenas me gabando. Ela abriu um sorriso, e Laqueus riu mais profundamente. Laqueus balançou a cabeça, não quero dizer que estou nervosa, mesmo que eu nunca as tivesse conhecido, uma amiga sua é minha amiga, é só que, a última vez que vi vocês todas juntas, vocês estavam indo. Ela se acalmou. O rosto de Neia ficou sombrio, para o funeral de Eliana. Sim, eu vou voltar depois do sínodo, quando Ains, o rei feiticeiro for declarado o Deus que é, seus decretos varrerão quaisquer resquícios do sistema de propriedade que abusou de tantos elfos, então eu posso ir ao túmulo dela novamente, e dizer a ela que cumpri minha promessa. Neia disse, sua voz ficando tensa enquanto ela tentava forçar as palavras a saírem, e Laqueus, a sacerdotisa do Deus da Água, a apóstata privada, a herege, pegou as mãos da Papa da Justiça Negra nas suas, e disse, eu irei com você na próxima vez, eu nunca a conheci, mas eu acho que, onde quer que ela esteja, ela ficaria feliz em ver tantos lá para apoiá-la e prestar suas homenagens. Obrigada. Neia disse suavemente, e então apontou para um lugar próximo, é aqui. Era um lugar bonito, laca de madeira lisa, e com um jovem bem vestido parado logo na porta em um pódio na altura da cintura. Neia entrou, e se aproximou do trabalhador, reserva para 4, sob Neia Baraja. E eu sou a Papa, ele disse categoricamente. Não, Neia disse com um sorriso que disse a Laqueus que ela estava acostumada com isso, eu sou a Papa, verifique as reservas, por favor. Ela disse educadamente, o homem revirou os olhos, olhou, e então sua expressão ficou impressionada. Por favor, me perdoe, Papa Neia. Neia acenou com a mão em desdém. Não pense nisso, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Neia disse rindo, e o funcionário envergonhado, agora com o rosto vermelho, a levou até uma mesa. Quando estavam sentadas, Laqueus perguntou a ela, por que isso? Bem, as pessoas acham que todas as lendas são tão altas quanto um gigante, e eu sou, um pouco mais próxima de um anão do que de um gigante, então nunca sou exatamente o que eles esperam, eu realmente não me importo, mas é por isso que sempre faço minhas reservas com uma descrição de como sou de perto, isso torna as coisas mais fáceis. Ela disse com alguma paciência em sua voz enquanto elas verificavam o menu. Agora, minha pergunta? Neia perguntou. Bem, eu honestamente não sei. Laqueus respondeu, eu adorava um Deus que nunca se apresentou a mim, nenhuma vez na vida, agora aqui está esse ser que mostra mais poder do que as histórias mais bizarras da vida do Deus da Água. E eu me pergunto, o que é um Deus? Parece estúpido que eu nunca perguntei isso antes, e no final,
eu percebi isso. Realmente não importa se ele é um Deus como o Deus da água, maior, menor, ou se não havia deuses, e apenas seres supremamente poderosos, é meu trabalho ficar do lado de quem está tornando o mundo melhor. E eu acho que ele está fazendo isso, e continuará a fazer isso, então é meu trabalho apoiá-lo. Não importa o que ele realmente seja, isso responde à sua pergunta? Laquios disse enquanto um garçom se aproximava com vinho, assim que Scana e Cesê apareceram na mesa. Que pergunta? Scana perguntou curiosamente enquanto se inclinava, e beijava Neia na bochecha, antes que ela e Cesê se sentassem. Nada de importante. Neia disse com um sorriso, então, quem está com fome?